na nossa primeira aula, a aula 1. Nós vamos estar aqui fazendo uma conversa sobre o capítulo 1, né? O capítulo 1 do livro O Gerontariado, o Trabalho Envelhecido no Século XXI. O capítulo 1, que se titula A Nova Ordem Demográfica, o Envelhecimento Populacional no Século XXI. Então, como eu estava falando, esse livro ele é produto de uma experiência de anos, né? Eu fiz o meu pós-doc na Universidade Complutense de Madrid com esse tema, isso em 2018, e só consegui publicar o relatório da pesquisa, né, agora, em 2025, só para vocês verem que foi um livro sofrido, porque eu fiquei acompanhando, inclusive, a questão das estatísticas. O livro tem muitos dados, se vocês forem verificar, né? Muitos dados, não apenas do Brasil, mas também do exterior, sobre essa questão dessa nova ordem demográfica, né? O envelhecimento populacional no século XXI. Então, tem muitos dados. Isso eu fiz questão de estar reunindo. Então, cada vez que eu reuni os dados, saía novos dados, e eu parava, tinha que incorporar para poder estar... Até que chegou o momento que eu digo, não, se eu continuar assim, não vai sair nunca esse livro, porque está saindo sempre dados novos, né? Tanto do IBGE como do IPEA, e também da ONU, né? A ONU ela tem uma divisão especializada em estudos de população. Então, esses dados eles são atualizados sempre, né? Pelo menos eu venho acompanhando isso há muito tempo, desde pelo menos 2010, né? Tem saído esse problema. Agora que esse problema está pegando mais, as pessoas estão fazendo mais, estão olhando, fazendo pesquisa, enfim, está havendo, tá tendo uma maior visibilidade aqui no Brasil, mas lá fora isso já vem de mais tempo, né? Esse período que eu estava na Espanha, né? A Espanha é um dos países mais envelhecidos do mundo, né? Você tem o Japão, tem Portugal e tem Espanha, né? Quer dizer, são países onde esse tema do envelhecimento populacional ele é um tema de pesquisa, né? Já há bastante tempo, né? Na demografia, né? Na sociologia, você tem uma sociologia do envelhecimento, né? Talvez na psicologia, não sei como é que está sendo a recepção desse tema na psicologia, né? Mas na economia você também já tem uma recepção, que inclusive o último capítulo desse livro já é uma economia do envelhecimento, né? Quer dizer, é um tema transversal, gente. Ele é um tema que explodiu em termos de repercussão, né? Repercussão nas mais diversas disciplinas, né? Então, você tem, hoje, você tem muito material, né, sobre esse tema. Inclusive, eu estou traduzindo aqui um livro. É um livro que eu descobri o ano passado, é um livro
É um livrão, né? Teoria Crítica do Envelhecimento, do Andrea Stuckler. Só que o livro é em alemão, né? O livro foi lançado na Alemanha. É um livro de 2024. Teoria Crítica da Velhice, do Envelhecimento, né? Des Alterns. Então, eu tô fazendo a tradução. Isso deve demorar, né? Quem sabe a gente possa estar publicando esse livro, porque o que é necessário, e aí eu queria estar colocando para vocês, é o que é necessário é que a gente tenha uma perspectiva, e essa é a minha perspectiva, uma perspectiva marxista sobre essa nova ordem demográfica do capital. O que nós não temos, eu posso dizer que né, eu queria até, né, claro que tem outros livros, eu conheço outros livros na área do serviço social, que tratam da questão do envelhecimento, falam do capital, quer dizer, tem uma perspectiva crítica, né, partem do materialismo histórico, mas a forma como eu estou colocando é uma forma que diz respeito à questão das classes sociais, né? E do surgimento daquilo que eu chamo de gerontariado, né? Quer dizer, uma camada social do proletariado que tem essas características, né? Que é um trabalho envelhecido no século XXI, quer dizer, as implicações disso no metabolismo social, né? As implicações disso na economia política, né? Na luta de classes, quer dizer, enfim, pensando nessa questão mais precisa, não exatamente pensando na questão das políticas públicas ou das políticas que o Estado deveria adotar, tendo em vista essa nova ordem demográfica, né? Porque geralmente, né, eu encontrei essas reflexões no serviço social, na sociologia também está começando a ter essas reflexões, principalmente na questão dos cuidados, né? Os cuidados com os idosos. Na economia tem também essa discussão, mas muito ligada à questão da previdência social e à questão, sim, a questão dos direitos previdenciários. Quer dizer, que são questões, esse tema do trabalho envelhecido no século XXI, ele é um tema explosivo, porque ele atinge as mais diversas disciplinas, problemáticas as mais diversas com respeito ao Estado, com respeito à sociedade civil, com respeito às individualidades, à psicologia social, né? Nós não podemos desprezar também essa questão do preconceito com os mais velhos e idosos, né? Quer dizer, o etarismo, né? Quer dizer, você tem, se nós formos aqui abrir para uma discussão, tem muitas interfaces, né?
Agora, eu escolhi uma perspectiva, que essa perspectiva que está no livro, onde eu tento pensar a questão do trabalho, né, na perspectiva né, do proletariado envelhecido no século XXI e as implicações disso no metabolismo social, na própria dinâmica da luta de classes e também na questão da economia política. É uma coisa que nós não podemos desprezar. Porque se nós vivemos num sistema, num modo de produção capitalista, que ele se sustenta na exploração da força de trabalho, essa força de trabalho ela está no século XXI, ela está se reduzindo, né? Ela está se reduzindo, embora né, você tenha ainda um contingente significativo nas economias, né, da população economicamente ativa, mas o fato é que as estatísticas mostram que, se nós formos pegar em termos de décadas de projeções, né, 2050, 2100, né, e nós não podemos desconsiderar que essa nova ordem demográfica ela veio para ficar, né? Eu não acredito que em algum momento as pessoas decidam ter filhos, as famílias, os casais, e a população possa estar, né? Essa tendência ela possa estar se revertendo, né? Isso eu não acredito. Quer dizer, eu não acredito porque isso diz respeito a um novo regime demográfico, né? Quer dizer, o capitalismo ele tem regimes demográficos. Ele não é o mesmo regime do século XIX, não é o mesmo regime do século XXI, né? Quer dizer, isso inclusive eu discuto num dos capítulos do livro, a gente vai tratar, né? E esse novo regime demográfico, ele se caracteriza pelo envelhecimento populacional, que é o que eu defendo aqui, né, uma segunda transição demográfica, né? Tivemos uma primeira transição demográfica, né, que se caracterizou, teve algumas características específicas que eu faço uma discussão no livro. Essa é uma das teses do livro, não é original, né? Quer dizer, essa questão da transição demográfica, né, aonde você tem o aumento da expectativa de vida, né? Esse é o primeiro elemento aí daquilo que a gente poderia caracterizar como sendo a primeira transição demográfica, né? Você teve a redução da mortalidade, né? E teve o aumento da natalidade e a extensão da expectativa de vida. Então, esses elementos eles compuseram pelo menos aí a primeira metade do século XX, né? Mas a partir da segunda metade do século XX tem surgido aquilo, alguns demógrafos chamam de segunda transição demográfica, que se caracteriza pela queda da taxa de fertilidade, né, pela redução da taxa de natalidade, né, e mesmo com a redução também da taxa de mortalidade, por conta dos avanços da medicina, dos cuidados, dos sistemas de saúde. Quer dizer, isso foi importante, se reduziu muito a mortalidade no mundo, né? Mas o que nós presenciamos nessa segunda transição demográfica é a queda da taxa de fertilidade, quer dizer, a redução da taxa de nascimentos, né? E isso implica no envelhecimento populacional. Porque o que é o envelhecimento populacional? É exatamente isso. A queda da taxa de fertilidade faz com que aquelas populações mais velhas,
e idosas, elas tendem a crescer no cômputo populacional, né? E o curioso é isso está acontecendo em todos os países do mundo. Só para vocês verem que isso diz respeito a uma nova ordem demográfica. Não é meramente uma coisa contingencial, isso aqui é do Brasil, ou é da Espanha, ou é do Japão, né? Não, todos os países estão passando por essa tendência de, de queda da taxa de fertilidade, né? Aumento das populações mais velhas e idosas, inclusive a China e a Índia. A Índia hoje é o país mais populoso do mundo, né? A China já ficou em segundo, mas essa tendência já se verifica nesses dois países, né? As regiões do mundo onde você ainda tem, vamos dizer assim, um crescimento populacional relativo em termos de você ter uma taxa de fertilidade, né, acima da reposição, que é 2,1 filhos por casal, né, se dá na região subsaariana, na África, né? Mas mesmo assim, segundo os dados que vocês verificam, né, que eu passo, tem no capítulo 1, né, esses dados mostram que mesmo essa região, a partir de 2050, a tendência é que ela também acompanhe esse novo regime demográfico que é global, né? E isso é interessante, porque isso mostra que essa questão do trabalho envelhecido no século XXI é uma problemática global, né? Está aí uma problemática global. Global no sentido que diz respeito a todos os países, né? Agora fica aquela questão, por quê? Ninguém vai discutir isso agora. Agora eu quero estar ouvindo vocês, né? O capítulo 1, que se intitula A Nova Ordem Demográfica, né? A Nova Ordem Demográfica, o envelhecimento populacional no século XXI. A ideia é nós lermos o sumário, e aí eu abro para questionamento de vocês, né? Aqui a presença da Quitéria, da Marina, do Sadi, né? É uma satisfação, né? Saúdo vocês e agradeço pela presença, porque eu poderia estar muito bem aqui só falando com a tela, gravando, né? Porque o meu compromisso é que esse curso, né? As aulas vão ser gravadas, né? Estão sendo gravadas, e esse curso vai ficar como uma experiência nova, né? Onde você tem um livro e tem essa reflexão conjunta do autor com o público, né, interessado, né? Mas antes de nós fazermos a leitura do sumário, né, eu queria estar ouvindo a Quitéria, a Marina e o Sadi, né? Eu queria que vocês aí se apresentassem, falassem, né, e colocassem questões, né? Por que que esse tema é interessante para vocês, né? Eu tô curioso. Eu sei que esse é um tema que devia ser interessante para todo mundo, né? Todas as pessoas que estão preocupadas com o futuro, né? O futuro da humanidade, o futuro das famílias, o futuro das sociedades, né? No aspecto, não que o envelhecimento seja um mal, eu quero tirar essa ideia aí da cabeça de vocês, né? Isso não é o problema, o envelhecimento não é problema, né? O envelhecimento não é problema em termos de processo civilizatório, né? O envelhecimento é um problema no capitalismo, aí ele se torna um problema, né? Muito embora você tenha muita ideologia aí falando em envelhecimento ativo, que as pessoas, né, quer dizer, tem muita ideologia, mas, na verdade, as questões de fundo, elas não são discutidas, porque, por natureza, o envelhecimento, ele vai exigir, né,
vai exigir do Estado capitalista, né? Vai exigir do Estado capitalista, né? Uma capacidade que esse Estado ele está alienando, né? Uma capacidade fiscal que ele está alienando. Esse Estado está alienando a capacidade de aumentar investimentos na saúde pública, em regulamentar e dar dignidade à profissão dos cuidadores e cuidadoras, de criar comunidades, espaços dignos para a convivência das pessoas mais velhas e idosas, a questão da previdência social pública, né, com aposentadorias e benefícios dignos, quer dizer, todas essas questões estão sendo alienadas por esse Estado aqui. Esse livro nós discutimos o ano passado, né? É por isso que esse livro aqui ele é complementar a esse outro, porque esse livro ele fala de um Estado, né? O Estado neoliberal no Brasil, de um Estado que ele está na contracorrente dessas tendências que nós vamos estar discutindo aqui. O envelhecimento populacional no Brasil. Isso é um problema para esse Estado, para o Estado neoliberal, né? E é um problema para as pessoas também, porque elas não vão encontrar, esperar, né, ter desse Estado o amparo, a proteção, né, aquilo que é necessário, tendo em vista essa nova condição, né, essa nova condição demográfica das sociedades, como a sociedade brasileira, né? Isso daí realmente muito preocupante. Então, o problema não é o envelhecimento. O problema é envelhecer no capitalismo nessa fase de domínio do Estado neoliberal. E é isso que a gente quer colocar. É por isso que o gerontariado ele tende a se tornar uma camada social, né, protagonista de uma luta no futuro, né? Para mim, eu até penso mais adiante, daqui a algumas décadas, né? Vocês são mais jovens aí do que eu, né? Vocês vão estar lembrando, olha, o professor Giovanni Alves, lá no começo do século XXI, colocava, né, essa questão do gerontariado, né? Que, assim como se fala hoje no precariado, né? O precariado, esse termo que é utilizado, é às vezes mal entendido, né? Mas o gerontariado é o precariado envelhecido, né? Aonde você tem questões específicas aí que tem que ser, né? Agora, o que acontece é que você tem uma ideologia muito forte, que as pessoas que têm 30, 35 anos, elas acham que não vão envelhecer, elas acham que vão ter sempre aquela idade. Então, você tem uma ideologia que impede que as pessoas tenham uma perspectiva de futuridade, no sentido de que elas vão entrar numa fase da vida e todos vão entrar, não interessa se é homem, mulher, se é negro, branco, ou seja de qualquer identidade. Agora, tem uma coisa comum a todos: todos vão envelhecer, porque isso diz respeito ao organismo vivo da espécie. E existe uma ideologia muito forte, né? No Brasil isso é muito forte, mas isso é explicável, né? É explicável. Por quê? Porque até um tempo desse o Brasil era um país jovem, né? E está envelhecendo numa velocidade espetacular. Então, nós já somos um país adulto,
já caminhando para ser um país velho, né? Isso em menos de 30, 40, 50 anos. Então, é como se as gerações, as individualidades, elas tivessem dificuldade de estar percebendo esse processo, né, que está acontecendo na sociedade. Então, isso é realmente um desafio, e é um desafio político, né? Por isso que esse livro, O Gerontariado, ele é um livro que tem uma perspectiva política. Não é meramente um livro de uma especialidade das ciências sociais, né? É um livro que tem esse lastro, esse vínculo com uma leitura marxista, e tem também essa preocupação com essa questão do metabolismo social, né? Com essa questão de que diz respeito a como é que a grande questão é essa, né? O que é que o capital vai fazer com essa multidão de essa camada social que tende a crescer, né? Dos mais velhos e idosos. Vocês verificam que eu tenho usado esses dois termos, mais velhos e idosos, porque eu separo esses dois termos. Os mais velhos a partir dos 45 anos e os idosos a partir dos 60 anos. Né? Quer dizer, isso aí tem uma fundamentação, é claro, que não é meramente normativo, isso é uma fundamentação que diz respeito ao desenvolvimento do organismo vivo, humano, né? Que as pesquisas, inclusive a OMS, tudo tem um capítulo aqui que eu faço essa discussão, né? Reconhece que a partir dos 45 você tem mudanças, né? Homens, mulheres, tem questão de gênero aí que tem as diferenças específicas, mas você já começa a ter as fragilidades, você já começa a ter aquilo, né? Quando você chega aos 50, aos 55, você já não é mais aquele dos 20, 25, 30. Isso faz parte do desenvolvimento humano, né? É curioso que o capital tenta negar o desenvolvimento humano, né? Mas a natureza ela se impõe, só para vocês verem que isso é uma questão entre o capital e a natureza, né? Esse problema do trabalho envelhecido, que nas minhas primeiras abordagens eu colocava essa problemática dentro dessa problemática da crise ecológica, né? Isso é uma coisa curiosa. Tem até um livro que né, As Contradições Metabólicas do Capital, que eu escrevi em 2020, aonde eu falava da crise ecológica e falava do envelhecimento populacional. E as pessoas elas não entendiam aquilo. Pô, como é que é? Você está falando da crise ecológica e coloca aí envelhecimento populacional? Eu digo, mas isso aqui faz parte de uma dinâmica, de um sistema, né, um sistema do capital que não consegue lidar com a natureza. E essa questão do organismo vivo que envelhece, isso é parte da natureza, né? Então, aí já abre uma problemática que ela é global, mas a globalidade ela se dá no aspecto, né, de uma totalidade social, de uma contradição, que eu chamo de contradição metabólica, né, do capital, essa fenda metabólica interna ao capital, né, que impede que ele lide com a natureza. A natureza é uma coisa estranha para o capital, né? O trabalho vivo, né, a biosfera, por conta da questão do consumo dos combustíveis fósseis, tal, o aquecimento global, mas também você tem um trabalho vivo que está envelhecendo, um trabalho vivo que é parte dessa população envelhecida. Então, só para vocês verem, gente,
como essa problemática ela é rica. Ela não é meramente uma questão de, com respeito às pessoas que estão ficando idosas e tem que ter políticas públicas e ter cuidados, o Estado tal. Não é só isso. Isso é uma questão mais de fundo, que diz respeito a um modo de produção que é incapaz de lidar com a natureza, né? Com a natureza, que é tanto o trabalho vivo como a biosfera. A biosfera é o meio ambiente. Então, eu queria ouvi-los, aí depois a gente faz a leitura do sumário do capítulo 1 e a gente entra especificamente nas questões. Vocês levantam questões aí, alguma dúvida, né? Algum questionamento, fique à vontade. É uma oportunidade raríssima, né? Poucos autores se expõem dessa forma, né? E também poucos leitores se dispõem a participar desse tipo de dinâmica. Esse livro ele tem sido vendido, mas olha quantas pessoas se inscreveram no curso, né? Poucas pessoas se dispõem não faz parte, né? E eu até acho que os que compraram, talvez são poucos os que vão conseguir digerir, né, todo o conteúdo. Bom, inicialmente saudando aqui a Quitéria Santos. Obrigado, Quitéria. Né? A Quitéria participou do curso do Temas do Brasil Neoliberal, né, Quitéria? Sim, professor, participei. Temas do Brasil Neoliberal, e agora está participando, fico feliz desse curso, desse livro, né? E eu queria ouvi-la, né, se apresentasse aqui para a Marina, para o Sadi, né? E se apresentasse e colocasse as questões que você achar necessário. Por favor. Então, meu nome é Quitéria, participei do outro curso porque eu sou aluna do mestrado, né, para entender um pouquinho das questões neoliberais. Então, aquele livro do primeiro curso foi uma janela que se abriu, né, então, de algo que eu estava buscando, né, compreender um pouquinho mais. E esse que eu li, esse primeiro capítulo, é uma porta inteira, professor, que está se abrindo. Porque, assim, a leitura que eu fiz agora do primeiro capítulo fez eu refletir um pouquinho na minha profissão, que eu sou professora, já há 20 anos, né, de um concurso, tenho 2 concursos, né, e a gente está vivendo realmente essa precariedade do nosso trabalho envelhecido. A gente está vendo essa situação nas escolas. Então, eu fiz a leitura desse primeiro capítulo. Então, quando o senhor traz lá que eles estão mantendo os mais velhos, tentando manter mais produtivos, com essa formação a longo contínuo, que está ali na página 35 do primeiro capítulo, né? Isso é real, porque eu sou aqui do estado do Paraná, a gente está sendo mantido assim, ó, com formações continuadas, né? Essa formação continuada, ela nunca termina. E essa formação continuada que nunca termina, para manter a gente sempre produtivo, vários professores assim já entraram com pedido de aposentadoria, a sede nega, fica, sabe, os professores ficam naquela, não, eu já tenho tempo de serviço, a sede não me dá aposentadoria, e fica negando, fica negando. Outro problema a nível municipal, não só a nível de estado, que eu também tenho 2 concursos, um a nível de estado e outro a nível de município. Nós tivemos um concurso há pouco tempo, 3 professores novos foram chamados, 3 já exoneraram. Qual foi a solução aqui da secretária para acudir essas salas de aulas que estão sem professores? Estão chamando nós, que estamos há mais de 20 anos em sala de aula, a Secretaria da Educação está pagando para a gente dobrar o período, para a gente. Então, quem que está indo realmente para a sala de aula, acudindo, são os mais velhos, somos nós, né? Então, os novos estão exonerando, os mais velhos, eles não estão dando aposentadoria e estão mantendo a gente produtiva ali na sala de aula. Então, eu acho assim, é um livro que eu vou aprender muito, só pelo primeiro capítulo eu já pude tirar
essa mensagem aqui, né? Então, eu acho assim que eu vou fazendo as leituras e eu vou trazendo para a minha realidade, né? Então, eu vejo que esse livro é riquíssimo, né? Ele tem, assim, esse potencial mesmo, e é real, é o que a gente está vivenciando, né? Eu tenho 20 anos, aí os professores já perguntam, e tem vários professores, falta só 5 anos para eu me aposentar, mas eu não vou ter idade. Eles vão manter a gente produtiva a um nível que eu não sei se até lá a gente está acompanhando as reformas, até lá vai ter uma nova reforma da Previdência que a gente está vendo aí, né? Como que está o Brasil ainda não está algo estável, né? A gente sabe que vai ter mudanças na Previdência por conta desse Estado neoliberal, vai ter mudanças. Então, quando a gente estiver na porta de se aposentar, a gente não vai conseguir, eles vão fazer uma nova reforma para a gente não se aposentar, né? Então, assim, eu vejo assim, é um material que eu estou levando para a minha vida pessoal, professor, não só para os estudos, mas para a minha vida pessoal, enquanto professor, ele está sendo riquíssimo, assim. Bem, Quitéria, eu agradeço a sua presença, seu esforço. Isso é algo primoroso, eu diria que você, né, vai lendo os capítulos, vai anotando os questionamentos, vai trazendo para nós, porque essa dinâmica aqui ela vai enriquecendo, quer dizer, vai muito além da leitura, muitas vezes, né? E eu próprio vou começando né? Eu estou anotando aqui as questões, eu vou começando, de um certo modo, a estar desenvolvendo essa teoria, vamos dizer, porque aqui é um livro que tem várias teses, quer dizer, tem uma teoria, tem. E isso que você colocou é um elemento dessa problemática, da problemática do gerontariado, né? Especificamente na área da educação, né? Num país onde nós temos a consolidação do Estado neoliberal, né? E todo esse esforço para, né, você estar lidando com né, o que fazer com esses coletivos que estão envelhecidos, né? Eu digo isso porque eu sou professor também, né? Mas eu também fiz muitas pesquisas em outras áreas do serviço público. E uma coisa que eu percebia, e não é de agora, né, é o envelhecimento desses coletivos, né? Quer dizer, e de repente você chega em 2018, 2020, 2025, né, quando esse livro é publicado, ele já é resultado de uma percepção que já vem de longo tempo aí, né? Quer dizer, se envelhecendo por um aspecto demográfico, tem uma questão da transição demográfica que o Brasil vive, mas também tem uma questão de que não se faz mais concursos, né? Quer dizer, você não tem a renovação dos quadros, né? E esse envelhecimento ele se dá nas mais diversas áreas do país, inclusive na política, né? Olha aí o presidente Lula com 80 anos querem que ele seja aí tenha o quarto mandato, né? Quer dizer, vai aí um octogenário porque não tem quadros no campo progressista. O fato é que é uma realidade que se impõe. E eu diria que pelo menos, eu penso assim, aquelas pessoas que, ao invés de colocar a cabeça dentro do buraco, para acharem que assim o mundo não vai ter problemas, né? Essas pessoas são as que mais adoecem, são as que mais entram em crise pessoal, né? Quer dizer, nós temos que encarar a realidade de frente, né? No aspecto de ter uma consciência crítica para saber as questões que são colocadas, para se posicionar e para, de um certo modo, né? Vamos dizer, né? Fazer a diferença em termos profissionais, em termos pessoais, como você colocou, né? A relação que você vai ter com a profissão, a relação que você vai ter com a vida, com certeza é dentro dessa perspectiva mais ampla. Eu vou agora passar a Marina Coutinho. Aliás, a Marina foi
foi assim muito veloz, né, Marina? Eu tinha um exemplar do livro e a Marina disse: olha, eu estou querendo o livro, e ela compra o livro e se inscreve no curso, e isso em questões de menos de uma semana. Então, demonstrou interesse nesse tema. Eu queria que você se apresentasse aí para nós aí. Bom, boa tarde a todos e toda. Eu sou a Marina Coutinho, eu sou assistente social judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo, atualmente na comarca de Mogi das Cruzes, que é Grande São Paulo. Também dei aula aqui na Universidade, né, de Mogi até ano passado. Dei uma pausa agora porque terminei meu pós-doutorado em serviço social na Unifesp de Santos, agora mês passado, né? Então estava envolvida estudando o trabalho das trabalhadoras domésticas, saúde das trabalhadoras. A minha temática, eu faço parte do grupo de pesquisa, que é o NETEG, Grupo de Trabalho e Gênero, que é a orientadora, a professora Cláudia Mazei. Então, o professor Giovanni, né, o pessoal da RET, o grupo, eu já conheço há muitos anos, na verdade, desde a minha graduação, né, eu me formei na Federal de Santa Catarina, então eu estou com a Cláudia aí desde pelo menos aí, quase 20 anos, e participei já de vários seminários na Unesp de Marília, já assisti o professor Giovanni, participei também daquele projeto do Tela Crítica, né, de outros cursos também do professor Giovanni, da precarização em 2018, também sempre muito próximo ao Bruno Chapadeiro, que também é da RET. Então, assim, pessoal do grupo, na verdade, né, acho que muitos que compõem aí o grupo do Giovanni, eu tenho bastante proximidade, é um grupo, né, que é um debate que eu já busco assim, há muitos anos, né? E a questão do meu interesse, então, no tema do gerenciariado, já conheci o livro, né, do professor Giovanni do Precariado. Quando eu vi o tema, foi quando eu estava pesquisando justamente, né, o que tinha no site da RET, e aí eu vi o curso, porque a gente, na correria do dia a dia, né, acaba não também se inteirando, assim, né, do que está sendo produzido aí em âmbito de universidades, né, no geral. Então, assim, me aproximei, já vi que estava em cima da hora, né? Então, por isso que acabou aí uma inscrição um pouco mais tardia. Mas ainda bem, né, que tive esse privilégio de poder estar participando. Acho que o professor Giovanni dispensa, né, comentários, mas toda a trajetória que ele tem, né, assim, preocupado com essa temática do mundo do trabalho, né, principalmente voltada à teoria social crítica, né? Então, assim, tem um outro olhar aí que, para mim, no serviço social, isso é muito rico, né? Para a gente, assim, acrescenta bastante, não só no serviço social, acho que na sociedade como um todo, independente de profissão, mas para nós, serviço social, a gente é muito afeto, né? Também aí, junto com o debate aí das ciências sociais também. E aí, a escolha até desse tema em específico, porque, assim, há muitos anos, né? Como eu disse, eu já estudo o mundo do trabalho, já estudo saúde do trabalhador, já venho nessa pegada. E no meu mestrado eu estudei, aliás, comecei na graduação sobre a Previdência Social, né? Trabalho assistente social na Previdência. No mestrado eu já fui para a reabilitação profissional do INSS, né? Então, pegar aí como funcionava esse programa de reabilitação, já identifiquei aí, né, que acabava sendo um programa ali preocupante para acabar tirando a pessoa mesmo, né? De receber o benefício, enfim, uma outra discussão sobre saúde do trabalhador e previdência. E aí, naquela época, pouco depois, eu já vinha também percebendo a problemática da desaposentação, né, que é a renúncia da aposentadoria para você depois, né, o trabalhador voltar a contribuir, voltar para trabalhar e depois voltar a ter o que eles propõem seria um benefício, entre aspas, mais vantajoso, né, um pouquinho maior, você aumentar a contribuição, enfim, a discussão era essa, né, vamos dizer assim, uma discussão mais voltada a temática, assim, dos interesses do capital, na verdade. E aí, só para finalizar assim, essa parte, outra coisa que daí a gente já identificava também, a minha preocupação era da população envelhecida já, né, uns anos atrás, que a gente percebia, poxa, mas muitos acabam tendo que trabalhar também já envelhecidos para complemento da própria aposentadoria, para sustento e complemento da renda familiar, ou até porque trabalha na informalidade há muitos anos, né, e precisa aí continuar trabalhando porque ele é desprovido aí de qualquer proteção social. Então, isso já me chamava atenção na época. E também, mais ainda, o que o professor Giovanni vai chamar dos mais velhos, né? Eu acho que é muito rico dele diferenciar
essas duas camadas. Por quê? Porque eu vejo que os mais velhos, né, puxando também um pouquinho para a minha área em questão de proteção social, política social, é uma camada que ela acaba ficando desprotegida, né, muitas vezes socialmente. A gente vê o benefício de prestação continuada, que é o BPC, para os idosos, né, mesmo com os critérios ali de condicionalidades, né, assim, preocupantes, mas, assim, de alguma maneira, ainda se pensou para esse tipo de camada. Para os mais novos também, né? Vai ter do Bolsa Família, vai ter outra série de benefícios sociais. Mas para essa camada dos mais velhos aí, que estão trabalhando, que estão adoecendo, né? Ou que precisa muitas vezes de uma proteção, eles acabam, principalmente, acho que mais preocupante de novo, agrava a questão da informalidade. Né? Então, assim, que tipo de proteção é essa? Né? E o que eles têm de contingente? Não se é pensado muito, né, nessa questão. E aí, por fim, o meu interesse mais assim recente da temática do gerontariado foi porque na minha pesquisa agora do pós-doutorado, eu estava estudando a saúde das trabalhadoras domésticas e também a gente verificou, né, com toda a temática, na verdade, de outros pesquisadores que vinham trazendo diaese, né, que é uma população que também está envelhecendo e está mudando a configuração no Brasil, né, assim como outras localidades, acaba que os mais novos já não é mais geracional, porque alguns, né, optam por mais seguir. Enfim, tem outras escolhas de vida, né? Antes era o predomínio mulheres negras, pobres, a camada, enfim, de vulnerabilidade social, mas que passava ali de geração. Então, a mãe não achou outra possibilidade de emprego, aí a filha vai também para ser doméstica, né, ou para os serviços gerais, a irmã também, enfim, tinha isso, acabava sendo também geracional. Hoje a gente percebe isso que tem diminuído. E, aliás, o predomínio da faixa etária também, que eu percebi na pesquisa e também é a tendência no trabalho doméstico, é a partir dos 45 anos hoje no Brasil. Então, na minha pesquisa, eu também identifiquei boa parte das que a gente entrevistou, elas estavam na faixa etária a partir dos 45 anos, então, entre 45 e 59, e também eu tive algumas que identificamos que também trabalham ainda a partir dos 60 ou 69. Então, é um trabalho, novamente, né, que a gente já vem envelhecido. E na pesquisa, somente uma entrevistada que identificou que estava na faixa etária dos 25 aos 29, e não tivemos outra faixa etária. Ou seja, me chamou a atenção que o trabalho doméstico está realmente nessa onda do envelhecimento, né? É uma tendência também aqui para o Brasil. Então, desculpa me estender, mas, assim, eu acho assim, que é muito importante, né? Até acho que a Quitéria já apontou, né? Também chamei a atenção, foi para mim muito marcante, né? Essa página que ela citou, essa parte. Então, é isso. Assim, eu também percebo a atualidade e a importância, que já vem uns anos, mas acho que muito mais força, né? Nos dias de hoje, o Giovanni está trazendo nas teses dele, na proposta que acho que é rica, né, do livro, e a gente com certeza vai aprender muito aqui com ele, poder trocar no debate. Acho que, assim, só agradecer ao privilégio e oportunidade. Legal, Marina, é isso. Eu é que agradeço, porque é uma troca, né, é uma troca conjunta, e, na verdade, essa é a minha preocupação de vida. Eu tenho essa trajetória, né, de estar acompanhando aí o mundo do trabalho aí há mais de 40 anos, e no Brasil e no mundo, e agora, pelo menos nos últimos 5, 6 anos, eu tenho me dedicado a estar focando na questão do trabalho envelhecido, né? Agora, quando eu falo trabalho envelhecido, eu penso nas mais diversas repercussões, e você colocou muito bem, né? Porque essa problemática ela vai emergindo, ela vai saindo assim, e vai... é por isso que vocês que estão participando desse curso, né? Quer dizer, são poucas pessoas, mas as pessoas que lerem um livro, as pessoas que estiverem refletindo, elas vão começar a ver que isso, de fato, vai estar fazendo surgir uma série de problemas, né? Quer dizer, uma problemática, é um conjunto de problemas que é preciso dar respostas, no sentido, nas mais diversas áreas, na saúde, na educação, na proteção social, nas relações sociais, nos espaços territoriais, urbanos, as cidades, o lazer, o consumo. Quer dizer, você vai
ter essa explosão dessa nova ordem demográfica, ela vai estar caindo na cabeça das pessoas mal informadas, e as pessoas, né, o risco é as respostas serem respostas reacionárias, né, respostas preconceituosas, respostas que não sejam reflexivas, que não sejam críticas, né? E isso, de um certo modo, é o que nós, né, pesquisadores intelectuais, quer dizer, qual o sentido, né, de eu ser professor, né, ter o salário que eu tenho, né, ser um pesquisador e eu não conseguir transmitir esse conhecimento que eu acumulei, que eu descobri, né, para a sociedade, né? Agora, se a sociedade vai incorporar ou não e dar resposta, isso é outra coisa, não depende de mim. Agora, você colocou uma questão muito interessante. Essa área de trabalhadores mais velhos, né? Essa diferença que a partir dos 45 anos, tal, quer dizer, isso é uma questão polêmica, que o capital tenta ocultar. Esse próprio estudo da OMS, é um estudo de 1990, ele é um estudo marginal. É um daqueles estudos que fazem, então, coloca na gaveta aí, porque é um estudo que naquela época, que ainda não tinha essa dominância do Estado neoliberal, né? Naquela época, né? Alguns pesquisadores, eles já colocavam essa preocupação com a capacidade de trabalho dessas pessoas a partir dos 45 anos. E hoje a ideologia coloca isso que a Quitéria colocou, né? Você é envelhecimento ativo, você pode trabalhar aí até os 78 anos, 80 anos, né? Quer dizer, querem tirar do horizonte das pessoas a ideia de que você tem direitos previdenciários. Vocês já perceberam que ninguém fala nisso, em direitos previdenciários? Se fala em direito trabalhista, se fala em direito social, direito político, até a esquerda, né? Mas não se fala em direitos previdenciários. A questão da aposentadoria, a juventude não coloca, né? Não coloca essa questão, é porque a juventude acha que vai ser jovem a vida toda. Esse pessoal acha que vai ter 30 anos a vida toda, 35 anos. Deixa ele chegar aos 50, aos 55, aos 60, terem que trabalhar. E outra coisa, hein? Trabalhar nas condições de um sistema que debilitou, inclusive, a capacidade funcional das pessoas por conta dessa transição epidemiológica. Essa é uma outra tese minha, né? Eu tenho uma tese de que nós vivemos uma segunda transição epidemiológica. Nós temos uma primeira e agora uma segunda, o que significa a proliferação de doenças infecciosas numa proporção antes nunca vista, depois da pandemia de 2020. Isso debilita a força de trabalho, principalmente jovem. Esse pessoal aí, quer dizer, o gerontariado, a precariedade do gerontariado, ela é uma precariedade em vários aspectos. É uma precariedade na saúde, no salário, na proteção social, nas relações sociais. Quer dizer, essa é a questão política que tem que ser colocada. E a gente, né, quer dizer, o que a gente pode fazer é o seguinte: nós, cientistas, é pesquisar e divulgar o conhecimento, né? Agora, queria ouvir o Sadi. O Sadi tem acompanhado aí os meus cursos. Para mim, mais uma vez, aí é uma satisfação, Sadi, você está participando de mais um curso que eu estou dando, né? Você participou do Temas do Brasil Neoliberal, né? Você e a Quitéria, e participou também do anterior, que quer dizer,
Você está participando também do curso do Lutino Visconti, né? Então, de um certo modo é isso, já é um pacote completo. Eu queria que você falasse, apresentasse aí para a Marina, para a Quitéria, o interesse por esse curso. Boa noite, professor, Quitéria, Marina. É uma satisfação para mim, professor, poder participar de mais um curso seu. Não, primeiro eu vou me apresentar, né? Eu sou da área jurídica, sou servidor federal, da Procuradoria Geral Federal, atuando na Previdência desde que eu entrei na carreira, né? Como advogado do INSS, né? Procurador Federal. Aí já dá para perceber por que eu estou fazendo o curso, né? Porque eu quero conhecer a base do direito previdenciário, né? A base fática, né? Sociologicamente falando, é onde é que eu estou, com o que eu estou trabalhando e também como compreender a previdência social de uma forma mais científica. E eu não posso ficar apenas para isso eu não posso ficar apenas no estudo das normas. Eu preciso saber também dos fatos que deram ensejo aquelas normas, né? A minha vida, desde 23 anos para cá, faz 23 anos que eu estou na Previdência, né? Misturou-se muito com a Previdência. Tanto, por exemplo, vou falar para vocês que eu estava no prédio INSS quando ele incendiou em 2005, lá em Brasília. É assim, pobre é assim mesmo. Vai para Brasília e chega lá, o prédio incendeia. Aí, fiquei sem sala para trabalhar, foi bem complicado. E eu olhei para aquele prédio incendiando e falei, meu Deus, eu tenho que sair da Previdência, isso é um sinal. Mas continuo, já faz uns 20 anos, faz 20 anos isso, né? E continuei na Previdência. Mas aí, os direitos previdenciários são importantíssimos, como o professor já falou, a sociedade não vê isso. É curioso porque o INSS, me corrijam, vocês três, que esse meu dado pode não estar muito preciso, mas é quase isso mesmo. Ele é responsável pela manutenção de metade das famílias brasileiras, porque, quer dizer, está na renda de metade das famílias brasileiras. Tem pelo menos uma pessoa na família que recebe um benefício previdenciário ou assistencial, né, o BPC-LOAS, e as pessoas não veem isso, não. Isso não é percebido, professor. É uma coisa curiosa isso aí. Eu falei sobre isso de passagem, en passant, como se fala, num artigo sobre processo administrativo previdenciário. Eu coloquei como uma nota de rodapé, infelizmente, só como uma nota de rodapé que foi que quando caiu a Dilma Rousseff, no momento que ela foi afastada, no mesmo dia que ela foi afastada pelo Senado, não foi pela Câmara, agora esqueci, no mesmo dia, o Michel Temer editou uma medida provisória na qual ele acabou com o Ministério da Previdência. Foi no mesmo dia. Acabou com o Ministério da Previdência e com o Ministério da Cultura. Aí eu falei isso no artigo. Curioso que houve muita mobilização contra o fim do Ministério da Cultura. Mas ninguém falou nada da Previdência, do Ministério da Previdência, apesar desse fato que eu relatei, de a Previdência sustentar mais ou menos metade do país, da população. Aí, então, também vi muita falácia, há muita falácia envolvendo as contra-reformas da Previdência, né? Aliás, professor, agradeço por essa terminologia, porque eu já fiz até, publiquei alguns artigos que eu chamava de destruição da Previdência ao invés de reforma da Previdência. Mas estou gostando mais dessa denominação contra-reforma, acho mais científica, né? Já é um termo mais utilizado, assim, né? Nas ciências sociais, né? Na política. Eu gosto também, aí eu vejo que há muita falácia sobre isso. Eu percebi quando houve o processo legislativo da última reforma da Previdência, contra a reforma da Previdência do Bolsonaro, que eles fizeram aquilo ali sem ter nem dados, sem nenhum estudo, de nada. Feito só por fazer mesmo, só para dar dinheiro a banco. Eu percebi que não havia estudos sérios, qualquer estudo sério para embasar aquela reforma, aquela proposta. A proposta não teve estudos. Por exemplo, projeções de por que o regime previdenciário estaria deficitário realmente. Não havia estudos. Eu coloquei isso no artigo também. Até uma coisa engraçada que eu era chefe de uma procuradoria na época,
Aí eu publiquei 3 artigos contra a reforma da Previdência em maio de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. No dia 1º de junho eu já estava exonerado do cargo. Mas eu gostei, porque não tinha a menor condição de eu ficar naquele cargo mesmo, naquele governo, não. Então, a questão previdenciária, então, a base fática da Previdência, do direito previdenciário, para mim é muito importante conhecê-la, né? Isso é um dos motivos do curso. O outro, como já falou aqui, Quitéria, também é pessoal, assim, porque eu já estou na classe aí dos trabalhadores envelhecidos e eu percebo, por exemplo, na Procuradoria Federal sempre tive um trabalho precarizado. Quando eu entrei na PGF, fui procurar PGF na internet, nem existia ainda, porque foi criado em 2002, entrei em 2003 e nós penamos muitos procuradores, né? Eu até vi que o professor Giovanni tem um vídeo sobre o trabalho dos juízes do trabalho, né, professor? Eu quero assistir aquilo ali, aquele vídeo do senhor ainda, porque eu sinto na fé. Vou te passar o link depois, viu? Tá, obrigado, professor. Porque nós também, procuradores federais, sofremos muito desde que foi criada a Procuradoria-Geral Federal, né? E agora eu vejo que até mesmo o meu organismo, ele não responde tão bem a essa demanda que continua sendo excessiva de trabalho, entendeu? Só falar na pandemia, professor, em 2022, né? Foi um ano da pandemia, foi o ano que eu mais trabalhei na vida. Foi quando nós mais tivemos trabalho. E aí eu comecei a ter dor nas costas. E até agora tenho dor nas costas, mas aí comecei a fazer pilates e melhorou, né? Mas eu tenho uma vantagem porque eu tenho condições sociais para fazer um pilates, né? Pagar um pilates. Mas aí a imensa maioria dos trabalhadores não tem condições sociais para pagar quase nada, assim, mal paga, consegue sobreviver, né, com os valores que recebe. Então, é por esses motivos. Tem mais um também, já que eu vou falar desse outro também, que me leva também a participar dos outros cursos, professor Giovanni, que 15 andou meio que enlouquecendo demais, assim, aí vem fascismo, aí guerras e tal, e genocídio em Gaza, assim, aí foi demais para mim, aí eu recebi um choque de realidade, assim, e eu que era até então social-democrata, passei a ser um pouco mais, talvez mais radical um pouco, né? E aí eu tenho um interesse em estudar mais do marxismo, e o professor tem utiliza o método materialismo histórico, né, marxista, e aí eu estou achando muito interessante os cursos do professor, e aí resolvi fazer mais esse aqui. É por isso tudo. Obrigado. Obrigado, Sadia. Obrigado pelo interesse e você ter uma preocupação pelo conhecimento, você ter uma sede pelo conhecimento, isso daí já é um traço de personalidade louvável no mundo da ignorância global, né? A Marina levantou as mãos, por favor, Marina. Está desligado, Marina. Está desligado o som. Professor, só para complementar as temáticas também transversais, né, a do gerontariado que o professor está trabalhando, né, essa questão do envelhecimento da população, essas questões, né, eu pego muito essa questão da previdência, né, e também esse debate. Então, assim, uma das outras coisas que a gente percebe, né, ligando previdência e também questão de trabalho, que muitos sindicatos atualmente, né, muitas lutas e bandeiras também, aumento salarial para quem está na ativa. A gente não vê muitas bandeiras para ir para o aposentado. O aposentado, a gente vê a discrepância que fica. Parece que você nunca mais vai aposentar. Então, aí está lá, eles estão estagnados, né? Vamos dizer assim, que seu salário era de 10 mil hoje, do aposentado hoje virou salário mínimo, se bobear menos, justamente porque nunca tem reajuste, o reajuste, né, até o da inflação ou o que for, é sempre para quem está na ativa. Então, assim, o aposentado, ele vai perdendo, né, todo, enfim...
o seu poder, né, de capacidade, enfim, né, do que ele tinha antes, né, das condições de vida e tudo. É só para contribuir, acho que esse tema. E outro ponto também que a gente pouco fala, mas que no Brasil grita muito, é a questão da cultura da estética, né, da beleza e estética. Então, isso é aí que mascara, que ajuda, logicamente, né, acho que o ideário neoliberal, quando ele traz, você vai ser jovem para sempre, ninguém vai envelhecer. Se a gente não vai envelhecer, a gente não precisa pensar em aposentadoria, a gente não precisa pensar em políticas de saúde, em acesso universal de acessibilidade para o idoso. Até estava lembrando isso, né? Porque eu também era com deficiência, e há anos a gente debatia que não era só adequar o espaço, não só arquitetônico, enfim, o que for para a cidade, não é só para a pessoa com deficiência, né? Ele é universal justamente para todos, seja para um carrinho de bebê passar na rua, precisa estar adequado, seja para um idoso com uma mobilidade reduzida, para quem for. Então, assim, se a gente pensar essas temáticas que são transversais, esses direitos, né, acho que engloba essa questão da gente debater o direito também do envelhecer, né? Se a gente for ver hoje, a maioria, um número enorme, na verdade, que a gente tem no país de procedimentos estéticos, né? E aí, será que essa estética é porque a gente quer ficar mais bonito ou é imposto? Que você não pode ter uma ruga, isso, né? Você não pode, enfim. Não estou dizendo que quem quiser, ok, mas será que isso não é imposto para a gente? Né? Você tem que ter aquele estereótipo. E aí vem várias questões. Olha, você está sempre ativo, você está fazendo academia ativa, né? Se o idoso hoje, vamos dizer, um outro perfil de idoso, poxa, vamos dizer um super idoso, né? Sendo caricato assim um pouco. Então, poxa, ele não vai envelhecer de alguma maneira como era o estereótipo anterior. E nisso, né, porque ninguém está pensando, né? Aliás, acho que hoje a gente, de qualquer maneira, ficou apaziguado, acho, com tantos desvios da Previdência, né, várias questões aí que são colocadas, e aí a gente fica pensando, bom, será que a gente vai aposentar? Será que vale a pena contribuir? Né? Enfim, entre essas questões, né, da falso déficit, etc. e tal, que eu acho que o Said falou um pouquinho também. Mas, enfim, só essas problemáticas que eu queria trazer para o professor, porque duas também que sempre me chamaram a atenção. Seja isso, né, a gente lutar as bandeiras, mas é para quem está na ativa e acaba o idoso e o aposentado ficar, né, sempre ali em desigualdade, né, de quem está na ativa, isso aí histórico, e inclusive hoje, mas essa questão também, acho que dessa cultura da estética, essa cultura aí, ela acaba, a gente não se percebe envelhecido. Hoje eu estou fazendo um trabalho também, né, da importância, isso no âmbito do judiciário em direito de família, né, que a gente pega muitos casos dos avós, né, que querem pegar a guarda dos netos. E aí eu estou, né, enfim, delineando, acho que também é outra motivação no curso aí da gente buscar outras fontes, mas assim, qual é o motivo, né, de ter tantos idosos querendo pegar a guarda desses netos? Como que está a questão aí dessas famílias, né, essas organizações, capacidade que eles têm também, né, para poder assumir tal função? Então, assim, só é isso, professor, desculpa ser prolixo e me estender, mas eu acho que são temas aí que a gente pode depois discutir, acho que tem bastante coisa no seu tema. Obrigado, Marina, obrigado, é isso, a gente tem que fazer essa tempestade de ideias, né, como é que se chama? Brainstorm, né? Então, o curso é exatamente isso. A Quitéria, por favor, Quitéria. Não, complementando o que a Marina colocou, nós estamos com uma leva de jovens, né, com esse novo ensino médio, nós estamos pregando empreendedorismo. Só que esse empreendedorismo, né, que o novo ensino médio está trazendo, quer dizer, é a uberização, quer dizer, então ele não vai pensar lá na aposentadoria, ele não vai pensar, quer dizer, tudo isso daí está trazendo como consequência, quer dizer, pessoas que não têm condições de manter uma família e que, às vezes, a avó acaba assumindo as despesas porque não tem uma renda, né, uma renda fixa, né, porque eles são empreendedores, né. Então, essa nova pragmática neoliberal que trouxe essa ideia de empreendedorismo para os jovens, isso daí ainda vai trazer uma consequência muito grande, porque ninguém está pensando que vai ficar velho, que pode ficar doente, né? Ninguém está pensando numa previdência, né, de contribuir, né? É outra problemática que a educação assumiu no novo ensino médio e que vai trazer consequências adiante também. E eu gostei muito, Sade, que você falou assim, eu estou buscando conhecimento. Eu também, por quê? Em vez de gastar com a farmácia, com o Rivotril, né, igual os professores estão aí, eu prefiro ser esclarecida, de ver toda essa problemática neoliberal, não é culpa nossa, né, algo está imposto, é pelo capital,
não é culpa nossa. Então, quem tem que se medicar não somos nós, né? Nós temos que ter cultura, sim. Por que ele corta a cultura? No livro do professor, né, no livro anterior, tinha, né? A produção da ignorância. Então, eles querem ter pessoas ignorantes, por isso que eles cortam a cultura, eles vão cortar a educação, eles vão cortar a nossa previdência. Então, quem tem que se medicar não somos nós. Não, eu sempre falo para os meus professores, assim, na minha roda de conversas, nós não temos que tomar Rivotril, nós temos que ter conhecimento para não adoecer, porque nós sabemos que esses problemas não são nossos. A gente tem que ter conhecimento para lidar com ele. É exatamente isso, né? Quer dizer, nós colocarmos uma barreira contra essa operação de culpabilidade por conta de uma civilização do capital, né? Que não é civilização, é barbárie do capital, né? Que não é só no Brasil, que tenta culpabilizar as vítimas. A questão da Previdência Social, gente, eu queria fazer um comentário aqui, antes de nós fazermos a leitura já da sinopse e discutirmos a nova ordem demográfica, né, global. Há 30 anos, eu tive numa banca na UNB, uma banca do Serviço Social, tinha lá uns medalhões lá do Serviço Social, e eu fui convidado, e não me lembro o nome do professor, mas já era um professor com uma certa idade, foi há 20 e poucos anos, não foi há 30 anos não, porque já tinha um Bolsa Família, já era o segundo governo Lula, então foi há 20 e poucos anos. E ele fez uma observação que, para mim, eu fiquei espantado, né? Talvez pela minha ignorância, porque eu não sou da área do serviço social, sou da área da sociologia, e havia todo aquele discurso do Bolsa Família, né, de um programa de transferência de renda, né? E ele colocou o seguinte: olha, o maior programa de transferência de renda no Brasil, o mais importante, é a Previdência Social, né? Quer dizer, ele ressaltou isso, né? E o que é que tem sido feito nos últimos 30 anos, inclusive pelos governos do PT? A destruição progressiva dos direitos previdenciários, das categorias, inclusive, né? Categorias as mais diversas. Eu, por exemplo, agora eu vou dar um depoimento pessoal, né? Eu sou professor da Unesp, funcionário público do Estado de São Paulo, e na minha categoria você tem vários regimes, né? Quem entrou na universidade depois de 2003, né, se aposenta, mas sem a integralidade e sem a paridade, né? Quer dizer, esse tema, essa questão da paridade, é isso que a Marina está colocando, que a gente só fala dos ativos, não fala dos inativos, né? Os ativos, eles têm o reajuste salarial, mas ninguém fala nos inativos, né? Quer dizer, é como se aposentou, morreu. Essa é a ideia. Para a organização é isso. Para a organização pública é isso. Aposentou, morreu. Certo? Você só existe quando você for ativo, né? E com essa mudança no regime previdenciário, né, para esses professores, então isso causou uma clivagem na categoria, nas carreiras, porque eu, por exemplo, eu entrei antes de 2003, então eu tive a sorte, né? Eu entrei
E eu me aposentei, eu sou aposentado, né? Me aposentei o ano passado, olha só, me aposentei e lancei esse livro. Eu me aposentei com integralidade e paridade. Quer dizer, é um privilégio. Mas colegas, e a maior parte dos professores hoje da Unesp, aqui de Marília, se eles se aposentarem, eles vão ter eles vão ter o salário o máximo lá do INSS, né? E vão ter que complementar. Então, essa questão da lógica aí da previdência complementar, né? É uma coisa, porque é tudo feito em função dos interesses, do lucro, do capital, né? E a Marina diz também isso no Tribunal de Justiça, né? Quer dizer, eles vão fragmentando essas carreiras, né? Eles vão criando, vão usurpando direitos previdenciários, isso vai dificultando, inclusive, a mobilização, né? E é uma questão que vai se aprofundando. E agora, com a uberização, e aí já abre para outras questões, essa nova informalidade, né? Que eu inclusive, discuto nesse livrinho aqui. Vocês ficam convidados né, a adquirir esse livro, Precarização do Trabalho e Saúde Mental, o Brasil na Era Neoliberal. Tem um capítulo, né? Eu e a Ana Celeste Casulo, tem um capítulo aqui que eu discuto, né, a era do novo trabalho informal, né? É um livro de 2018, mas saiu agora numa segunda edição, revista e ampliada, aonde essa questão ela vai repondo uma problemática que já é velha, né? Porque nós, né, quer dizer, para nós a informalidade ela não é novidade. Mas agora você tem uma nova informalidade que diz respeito a esses trabalhadores que antes estavam nesse núcleo do estatuto salarial formal, né? Funcionários públicos que tinham carreiras, eles acabaram com a carreira no serviço público, né? E nas organizações privadas as condições são essas, da administração pelo estresse. E não interessa a idade. Você está lá com 50, 55 anos, você tem que produzir, né? É a gestão de metas. É aquilo que eu também já discuti no outro livro sobre gestão de metas e serviço público, né? Uma pesquisa que eu fiz, inclusive, não sei se a Marina Coutinho conhece esse livro, mas ele tem um capítulo lá de uma pesquisa que eu fiz com as psicólogas e assistentes sociais do TJ, do Estado de São Paulo, né? E aonde você tem ali isso na época da pandemia, né? Porque a pandemia ela foi expondo, né? A pandemia isso é uma discussão que ninguém faz mais. A pandemia é passado, mas não é passado. A pandemia ela expôs, ela revelou, ela foi uma catalisação de problemas, né? Do mundo do trabalho, né? No aspecto, inclusive, daquilo que hoje nós estamos, né? A questão da saúde mental, né? Por que explodiu a saúde mental? Inclusive, aqui logo o livro abre com esse gráfico aqui, um gráfico absurdo, né? Esse gráfico aqui, quer dizer, o livro abre com esse gráfico porque é um gráfico que tem né? É uma explosão de afastamentos do trabalho por transtornos mentais no Brasil. E isso dos formais. Imagine dos informais que não têm direito a se afastar, né? Quer dizer, a maioria dos trabalhadores brasileiros hoje não tem direito a se afastar por motivo de saúde. Gente, uma pessoa lúcida, ela, aí
Aí, Quitéria, que nesse ponto eu acho que você precisa de um certo amparo químico para poder dormir, né? Porque é a barbárie social. É a barbárie social. E o Brasil é o país da barbárie social. Só que a gente não tem que se culpar. A culpa não é nossa, certo? É o sistema social. E a gente tem que se indignar. Essa é a palavra, que é uma palavra pouco dita: indignação. Indignação é uma palavra muito válida para quem vive no Brasil. As pessoas honestas, decentes, elas ficam indignadas. Elas não ficam festejando governos, né? Porque esse governo que está aí, ele está preparando uma nova devassa da Previdência Social. Está preparando sim. Não sei se vocês ouviram o Rogério Seron, que é um secretário do ministro Haddad, falando que o governo está preparando um pente fino na Previdência Social para pagar aquela corrupção que teve de bilhões. Olha só, quem é que vai ser penalizado? Quando fala em pente fino, a gente sabe que é a penalizar os mais pobres. Quer dizer, gente, essa questão quer dizer, é um complexo de questões que nós estamos elecando aqui, está sendo gravado, né? Que merecem pesquisas, reflexões, debate, essas questões colocadas pela Quitéria, pela Marina, né? O Sadi agora levantou a mão de novo. Depois que o Sadi acabar de falar, a gente vai ler aqui o sumário do capítulo 1, certo? E continuar a nossa discussão. Sadi, por favor. Professora, só para falar que aquela clivagem entre os servidores públicos, que o senhor mencionou, a partir de 2003, né, ela foi instituída, foi um ato, talvez o ato mais importante do primeiro governo Lula, né? Foi um ato neoliberal do governo Lula, né? Em 2003. Você teve uma reforma da Previdência, não foi? Sim, os servidores públicos, exatamente os servidores públicos. Exatamente. Olha só, o governo Lula assume e ele, para mostrar que ele é bonzinho para o capital, ele faz uma reforma da Previdência. Isso. Porque Lula ele tem essa síndrome, Lula ele quer servir a Casa Grande, né? É isso que ele sempre foi, é isso que ele é, certo? Mas a gente tem uma ideia lá para mostrar que ele defende o povo. Não. Ele é o cara que ele quer provar para a Casa Grande que ele sabe governar bem o Brasil, de acordo com os interesses do capital. Então, logo que ele assumiu, em 2003, ele fez aquilo que é fundamental para a oligarquia financeira, que é garantir que a Previdência Social não prejudique o pagamento, né, da dívida pública, que é o interesse dos investidores, do capital financeiro. Então, e vai ter outra reforma da Previdência Social agora, em 2027, se preparem, não importa qual governo, né? Então, essa é a realidade do Brasil. Nós conhecemos o Brasil, estamos discutindo o Brasil, a gente não vai se espantar. A Quitéria, a Marina, o Sadi não vão se espantar se em 2027, né? Porque eles já estão cavando, eles já estão plantando, certo? Eu não duvido que essa questão da corrupção na Previdência Social fosse plantado agora, né? Isso é muito curioso, porque a gente tem que ter muito cuidado com as investigações da Polícia Federal, né? Todas têm um caráter político, né? E as manchetes dos jornalões tal. Então, na verdade, é isso. Agora, o que nós presenciamos nesses 30 anos de Estado neoliberal é exatamente essa morfologia, essa fragmentação das carreiras, né? A alienação dos direitos trabalhistas, previdenciários, sociais, e inclusive direitos políticos. Nós estamos caminhando para uma ditadura aberta,
certo? Muito cuidado, isso eu estou falando, mas é STF operando essa alienação dos direitos políticos dos cidadãos. Tipo, isso que eu estou falando aqui, se for descoberto, eu vou ser intimado como terrorista. Né? Porque isso é o que está acontecendo lá fora. E nós estamos vivendo um cenário de guerra comercial, de guerra militar lá na Ucrânia, no Oriente Médio, né? De guerra contra o povo aqui na América Latina, porque na América Latina aqui a guerra é contra o povo, são os estados neoliberais, as ditaduras. Agora nós temos outro tipo de ditadura, é a ditadura da burguesia, da oligarquia financeira, que quer manter os interesses do imperialismo e quer manter os interesses dos endinheirados, aqueles poucos que, de fato, fazem o que fazem, continuam aí muito bem. Eu vou ler o sumário, gente, só tendo visto o nosso tempo, nós temos mais 10 minutos, e aí a gente pode abrir, né, vocês podem, né, colocar mais alguma questão, caso tenham sobre essa. Porque, aliás, eu vou até pedir para a Quitéria ler esse sumário. Você está com o livro em mãos, Quitéria? Estou. Pronto, eu acho que todos estão, né? O Sadi, a Marina, eu acho que estão com livros em mãos. E esse livro, gente, eu organizei de uma forma que que eu nunca tinha feito assim, ter um sumário, porque às vezes né, quer dizer, a síntese das ideias daquele capítulo. Então isso facilita. Vocês podem só ler o sumário, aí pronto, eu li o livro. Né? Agora, é claro que o sumário ele ajuda a guiar o que é que está como conteúdo. Então, vamos lá para a leitura, por favor. O processo de envelhecimento populacional no século XXI representa uma nova transição demográfica, que se insere, juntamente com outras transições históricas, na dinâmica do capital neste período. O envelhecimento da força de trabalho viva é uma manifestação tanto do processo civilizatório humano, quanto do novo regime de fertilidade da força de trabalho. Trata-se de uma tendência histórica de longa duração, que deverá marcar o século XXI. Nesse contexto, apresentaremos dados da ONU sobre o envelhecimento populacional em escala global, e, em seguida, dados da CEPAL relativos ao envelhecimento populacional na América Latina e no Caribe. A transição de sociedades jovens para sociedades maduras e, posteriormente, para sociedades envelhecidas, traz implicações significativas nos âmbitos econômico, social e epidemiológico. De acordo com estimativas e projeções populacionais para a América Latina e o Caribe, a região passou por um processo de envelhecimento mais acelerado em comparação com outras partes do mundo. Dentro deste cenário, a América do Sul despontará como a liderança no processo de envelhecimento populacional nas próximas décadas na região. Nossa, gente, vocês já perceberam? América do Sul, né? Olha que desafio. Alguém gostaria de estar salientando algum período desse sumário? Comentando? Professor, o senhor falou numa nova transição demográfica. E qual foi a transição demográfica anterior? Eu acho que teve uma outra transição demográfica mais significativa, foi na década quando houve a passagem da população do campo para as cidades, e aí houve um aumento da expectativa de vida. Essa que foi a anterior? Essa é uma questão interessante. Nós vamos discutir no capítulo 3,
nós vamos discutir a segunda transição demográfica. E aí vai ser respondida a tua pergunta, certo? Porque aí nós vamos ver, vamos entender o que é que foi a primeira transição demográfica, isso que você falou, né? Que foi muito caracterizada por essa passagem aí do campo para as cidades, e vamos entender o que é que foi essa, né, o que está sendo esta segunda transição demográfica, que é quando você já tem sociedades mais marcadamente urbana, né, urbana industrial, né, mas o fato é esse, o fato é que eu até cheguei a comentar aqui, né, a diferença entre a primeira e a segunda, né, aonde a primeira ela foi muito marcada pela queda da taxa de mortalidade, certo? Por conta do próprio desenvolvimento aí da medicina, do serviço de saúde, né, muitas doenças, vacinas, né? Quer dizer, você tem mudanças no século XX muito significativas, né? Que aumentou, inclusive, a expectativa de vida, né? Quer dizer, tanto que no começo do século XX você vivia, né? A expectativa de vida era bem menor, né? Comparada com a expectativa de vida já no fim do século XX. Né? Então, isso foi o que os demógrafos, né, chamam de primeira transição demográfica. Né? O Brasil viveu essa primeira transição demográfica nessa passagem aí dos anos 50, 60, 70, né? Até 80, posso dizer, nós estávamos ainda numa primeira transição demográfica. A segunda transição demográfica, ela vai já se caracterizar pela queda da taxa de fertilidade, né? E o aumento da expectativa de vida, né? O que caracteriza como sendo sociedades envelhecidas, pelo fato de que, né, se você tem a queda da taxa de fertilidade, os casais vão ter menos filhos, né, inclusive abaixo da taxa de reposição, né, que é 2,1, segundo os demógrafos, né. Eu sou sociólogo, eu não sou demógrafo. Esse livro aqui ele tem um diálogo com a demografia, né, e eu tive que, inclusive, procurar entender um pouco mais sobre a demografia, que é uma ciência estatística, e eles têm todos esses conceitos aí de taxa de natalidade, de mortalidade, e isso é muito interessante, mas a demografia, ela muitas vezes, né, ela não tem esse diálogo com as ciências sociais, com as ciências históricas, né? Porque ela estuda a população, né, meramente como um fato demográfico, né? Com esses indicadores aí que eu já falei para vocês. Mas a segunda transição demográfica é aquela que acusa isso que nós estamos vendo aqui, o envelhecimento populacional, né? É a nova ordem demográfica. Quitéria, por favor. Professor, só aqui entre nós uma curiosidade, essa baixa da fertilidade, da fecundidade, como o professor falou, né, a demografia ela só estuda o fato, mas a nova configuração das famílias hoje, essas famílias homoafetivas, quer dizer, uma família homoafetiva, ela não vai ter, a taxa de filhos não vai ser de 2, né, vai ser 0. E isso, no Brasil, a gente está vendo a configuração familiar né, está sendo um pouquinho mais tardia aqui para nós, né, das famílias homoafetivas, mas a gente vê que isso lá na Europa já é algo bem mais acentuado, porque isso para eles é comum. E a gente está vendo lá na Europa que eles estão com a falta de herdeiros, né? Tem até famílias que estão assim em busca de herdeiros, porque nessa nova configuração familiar não tem mais herdeiros, né? Então, é algo assim, que a demografia não estuda, porque faz parte das ciências sociais, né? Entender essas novas relações,
que vai ter a baixa de fertilidade, fecundidade, baseada eles até, Quitéria, eles têm uma explicação, né? Quer dizer, a gente vai ver no capítulo 3, né? Que é um capítulo muito interessante, porque é tudo isso que a gente está discutindo aqui, né? A questão levantada pelo Sadi, por você, né? A resposta está lá no capítulo 3, a segunda transição demográfica. E eles vão explicar, inclusive isso que você falou, né? Né? Eles vão explicar principalmente, né? Pela questão dos valores, né? Os valores dessa nova geração são outros, não são mais daquelas gerações das sociedades agrárias, né? Você tem as sociedades urbanas, você já vai ter outros valores, e também pela própria estrutura de família, né? Você vai ter também mudança na estrutura de família, né? Isso que você colocou é um aspecto importante e é um aspecto que merece ser visto numa perspectiva histórica. É isso que eu digo, é isso que talvez, né? Uma análise mais complexa, onde você tinha todos esses elementos, né? Elementos de valores, elementos de estrutura, né? Mudanças institucionais, na questão da família, que é o grupo social fundamental das sociedades, né? Quer dizer, e o Brasil, isso é muito interessante, né? Tem tido mudanças significativas nesse grupo fundamental, nas famílias, né? De uma forma espetacular. Não é à toa que isso está atiçando esses setores mais conservadores, né? Quer dizer, como é que você explica, por exemplo, esse neoconservadorismo, né? O neopentecostalismo, esse discurso, inclusive, da extrema-direita, né? Eles estão... Não é uma coisa, não é uma loucura, um delírio. Não, eles estão reagindo, né? É uma reação a essas mudanças muito aceleradas na estrutura familiar, né? Por razões as mais diversas, né? A questão da mulher, que a mulher ela quer ir para o mercado de trabalho, você sabe que ter muitos filhos já prejudica, né? E ela precisa ir para o mercado de trabalho, porque para compor renda, porque você tem um processo de precarização do trabalho, então isso faz com que, se você tiver muitos filhos, isso já coloca elementos que dificultam, né? Então, quer dizer, você tem elementos muito interessantes aí com respeito a... E além dessas questões das identidades mesmo, da diversidade sexual, essas coisas todas que, né? O capítulo 3, a gente vai discutir tudo isso, né? Nesse capítulo 1, o que é forte nesse capítulo 1 é essa introdução que eu faço aqui, né? Que eu coloco que o envelhecimento da força de trabalho, ele é uma manifestação tanto do processo civilizatório humano, né? Quer dizer, mesmo se não houvesse capitalismo, certo? Você poderia ter uma mudança nesse regime, nessa ordem demográfica, né? Porque as pessoas elas podem ter outros valores, né? Elas podem ter outros valores, elas podem pensar, principalmente as mulheres elas podem estar pensando, por que é que eu vou querer ter 5, 6 filhos, né? Elas podem fazer outras escolhas, é uma questão aí muito ligada a aquelas mudanças culturais na década de 1960, né? A pílula anticoncepcional, o feminismo, né? Toda essa pressão para as mulheres irem para o mercado de trabalho, para compor renda, né? Tendo em vista que os salários vão sendo precarizados, então você compondo renda, você consegue reproduzir a força de trabalho, né? Isso é uma coisa curiosa, como tem uma explicação estrutural. Agora, tem autores que eles vão para explicação ideológica, né? Idealista até, né? Quer dizer, isso decorre dos valores que mudaram
e as pessoas elas estão fazendo outros tipos de opções, estão fazendo opções hedonistas, querem curtir a vida, elas não querem passar a vida cuidando de filhos, né? As mulheres, né? Principalmente, né? O que é uma escolha legítima, isso não é uma questão de ser de ser um mal, né, do capitalismo, não, isso aí faz parte do processo civilizatório, né? Agora, o problema é que, como eu coloquei aqui também, né, esse novo regime de fertilidade da força de trabalho, né, ele se torna um problema no caso do capitalismo, né? No caso do capitalismo, no caso do capital. Por quê? Porque o capital, aquilo que eu coloquei já para vocês aí, e que o livro apresenta. Agora, esse capítulo 1, o forte dele qual é? É mostrar que a nossa região, a América do Sul, né? Olha só que coisa interessante, ela em comparação com outras partes do mundo, aonde esse processo de envelhecimento está mais acelerado. Isso mostra que esse processo de envelhecimento ele tem a ver com a degradação dos regimes sociais e políticos do continente, que é um continente de ditaduras, de opressão, de expoliação. Basta ver o que é que foi, né, o que tem sido a América do Sul nos últimos 50 anos, né? Golpes atrás de golpes, desigualdade social, concentração de renda, né? Quer dizer, e isso, de um certo modo, é um elemento, vamos dizer, que pode explicar, né, por que a América do Sul está despontando na liderança desse processo de envelhecimento. Porque as famílias, as novas gerações urbanas, urbanizadas, né, elas pensam, elas calculam, elas pensam nisso, e tem até pesquisas que eu coloco aqui no livro, né? Como o caso da Itália, da Espanha, de Portugal, que são países do sul da Europa, onde o processo de envelhecimento também é muito acelerado, né? É muito forte, né? E lá se viu que existe uma correlação entre as famílias elas decidirem não ter filhos e as crises econômicas, né? Isso é uma coisa muito curiosa, né? Como, por exemplo, crises econômicas é um elemento que faz com que os casais eles calculem, eles pensem, né, se vale a pena ter filhos. E quando você fala crise econômica, você fala também precarização do trabalho, né? Precarização do trabalho. Por que é que eu vou pôr um filho no mundo, né? Nesse mundo que nós estamos vendo, né? Estamos até discutindo aqui, né? Embora às vezes né, os nascimentos não são produtos de atos calculados, né? Mas o fato é que você tem uma correlação entre crises, né? Crises sociais, crise econômica e essa queda da taxa de fertilidade, né? E isso tem um impacto no envelhecimento, né? Agora, o estranho é que a América do Sul é um dos continentes, como vocês podem ver, América do Sul e Caribe, né? Onde você tem esse despreparo total, né? Face àquilo que o processo de envelhecimento ele vai exigir das sociedades e do Estado, né? Isso eu diria que é uma grande contradição, né? É uma contradição, vamos dizer, uma contradição metabólica do capital, já que nós estamos tratando de um fenômeno metabólico, que é o envelhecimento, né? Porque pelo menos, é assim que eu conceituo, né? Quando eu digo contradição metabólica do capital, eu estou falando de fenômenos metabólicos. Então, por exemplo, nascer, viver, envelhecer e morrer são fenômenos metabólicos, né, que são determinados pela ordem social. Então, o envelhecimento,
essa contradição metabólica do capital, ela vai explodir no nosso continente, né? E os dados estão aqui para mostrar. Eu não estou falando assim, o professor inventou essa história, mas está aqui, porque saiu essa pesquisa da CEPAL o ano passado e eu estava já com o livro pronto, praticamente pronto. Eu digo, não, eu vou parar aqui, porque tem que entrar esses dados, né, da CEPAL, para ter uma visão não apenas do Brasil. O capítulo 2, que nós vamos estar discutindo na próxima aula, o Brasil envelhecido do século XXI, ele vai pegar Brasil. Mas o capítulo 1, ele pega o mundo, né? Tem dados da ONU, né? E tem dados da CEPAL, sobre a América Latina e Caribe. Isso é que é interessante, né? E são muitos dados, né? Inclusive com elementos que a própria Quitéria salientou, né? Com impactos desses dados, né? Em questões sociais, né? Em questões sociais, na questão dos cuidados, na questão das profissões, na questão do próprio sistema de saúde, né, na questão urbana, né, na organização das cidades. Só para nós vermos que são questões que nós desprezamos. Você não tem hoje na sociedade brasileira um debate a essa altura, né? Tem um debate, e aqui a gente tem que entender que se faz, né, muito, né, quando se fala em envelhecimento, né, aí o pessoal pensa nos idosos, e pensa nas aposentadorias, e pensa nos cuidados. Pronto, acabou. Há políticas públicas que tenham essas vertentes, né? Quando a questão não é só essa. Só para você ver como é que você pode enquadrar uma questão, né, de uma forma que ela fique amesquinhada, né? Esse debate que se tem, né? Infelizmente não está entre nós aqui o Erismar Silva, que eu esperava que ele se inscrevesse no curso, né? Mas ele comprou o livro, então deve estar lendo, mas ele fez, inclusive, na UFSCar, né, uma formação em gerontologia, mas a gerontologia, ela, né, mesmo a gerontologia crítica, ela é enviesada, certo? Ela é enviesada tanto quanto a demografia, né, que lida com essa questão sem ver esses aspectos políticos e sociais e metabólicos, né, que digo respeito a essa ordem do sócio-metabolismo do capital, né, que é uma questão que vai aparecer com o tempo isso daí, né, como já foi colocado aqui pela Marina, eu acho que ela deve ter caído, deve ter saído, deve ter tido compromisso, mas vai ficar gravado, que é essa questão que a gente não fala muito, a questão territorial, a questão dos cuidados, que também é um tema que você tem já na sociologia. Você tem uma grande pesquisadora, que é a Nádia Guimarães de Araújo, né, que ela tem toda uma pesquisa sobre cuidados, cuidadores e cuidadoras, né? Ela faz comparações, Japão, Brasil e França, tal, né? Mas o fato que ela é da linha do ex-PSDB, ela é uma liberal. Aí limita, quer dizer, o liberalismo, ele limita a discussão sobre os problemas, porque os problemas são radicais. E aí você fica limitado numa questão meramente de estar pensando em termos, por exemplo, políticas públicas, né? Políticas públicas significa que mas não se discute o tipo de Estado, né? A forma de Estado, não se discute como se fosse uma questão. Isso aí é uma outra questão, né? Então, quer dizer, hoje você tem problemas que são problemas globais, aquilo que o Mesaros fala, né? Você tem uma globalidade dos problemas. O que é que significa isso? Significa que é a transversalidade, as coisas exigem que a gente cruze as problemáticas, né?
Você não pode estar fazendo, por exemplo, envelhecimento, você está fazendo um curso de gerontologia ali e tal. Quer dizer, aí você vai ter a idiotia né, da especialidade. Né? A idiotia da especialidade que faz com que você não consiga discutir esses problemas que são metabólicos. São problemas metabólicos. O envelhecimento é um problema metabólico, né? A crise climática, o colapso climático é um problema metabólico, né? A questão da saúde mental, né? A questão sanitária é um problema metabólico, porque diz respeito à nossa relação com o meio ambiente. E o meio ambiente não são apenas né, é constituído também por vírus, bactérias e fungos. Quer dizer, a gente esquece essas questões. Mas se você for ver esse pessoal aí da esquerda radical que você encontra aqui no Brasil, eles não discutem essa questão, como eu estou colocando aqui, contradições metabólicas do capital. Quer dizer, e está vinculando isso à forma política. O Estado neoliberal, ele é incapaz de lidar com isso. Pronto. Não tem nem o que discutir. Não, mas se for democracia, será que ele não tem condições? Quer dizer, a gente esquece que o regime político ele é determinado pela forma do Estado. Né? O que você tem é que o regime político, na verdade, o que você tem é uma ditadura. Ditadura da burguesia. Né? A ditadura da burguesia. A democracia é uma ditadura, é uma forma de ditadura. Né? No Brasil é a ditadura da burguesia, na China é a ditadura do proletariado. Mas é uma ditadura. Onde tem Estado, você tem ditadura. Então, essa forma do Estado ela vai ser importante para decidir como é que se vai resolver esses problemas metabólicos do proletariado. Porque isso é problema para o proletariado. Porque os bilionários, você acha que eles estão preocupados com o envelhecimento? Eles não estão preocupados com o envelhecimento. Inclusive, eles estão pensando que eles são eternos. Né? Eles ganham tanto dinheiro que isso não é problema para eles. Né? Mas para o proletariado, isso é um problema. Embora possa não ser. Por quê? Porque não é o envelhecimento em si. Eu, por exemplo, sou uma pessoa idosa, mas eu nunca tive tão lustro como eu sou hoje. Mas eu não posso pensar só em mim, só achar minha condição. Porque eu vejo pessoas da minha idade que vivem com BPC, salário mínimo, mal podem comprar remédios, não conseguem chegar no final do mês. Quer dizer, é uma questão que diz respeito a uma questão salarial, mas também é uma questão, eu vejo pessoas que têm 70 anos continuando a trabalhar para poder estar mantendo, né, o padrão de vida. Aliás, a classe média ela também tem isso. Na Unesp, eu vejo muita gente trabalhando para manter o padrão de vida, porque se aposentar, a Unesp mata. A Unesp ela não reconhece o inativo. O inativo morreu para a organização. Eu não sei se com o SADI é a mesma coisa ou com a Actera é a mesma coisa, mas a organização, quer dizer, a cultura, né, aqui no Brasil é isso. Quer dizer, você tem que ser ativo, né, porque é a lógica do capital. E isso daí faz com que a gente veja que é um problema para o proletariado. Porque o trabalho, quando você fala, não, mas eu quero ter condições de trabalho até os 90 anos, por que é que você tem que ter condições de trabalho até os 90 anos? Você tem que ter condições de vida. Viver. Nós nascemos para viver, e viver com dignidade, com felicidade, fruindo, com prazer. Quer dizer, o comunismo não é uma sociedade do trabalho, é uma sociedade da abundância, da vida, da fruição, certo? É outra coisa que a gente às vezes acha que o trabalho dignifica o homem. Não, o trabalho não dignifica o homem.
O trabalho ele tem que ser abolido porque ele representa sofrimento, necessidade, embora nunca possa ser totalmente abolido, mas, né, a gente pode... Agora, com envelhecimento é pior ainda. Com envelhecimento, mais trabalho. Gente, eu fico imaginando esses professores aí com 70 anos ainda em sala de aula, com essa pressão de produtivismo, de... Bom, gente, eu acho que a gente, olha só, nós passamos 20 minutos, mas também nós começamos, né, com a apresentação, né? Eu acho que nós cumprimos o nosso primeiro horário, né, o nosso tema. Lemos o sumário, evidentemente. Eu peço para vocês o seguinte: aqui é como se fosse assim, um dever de casa, né? A Quitério, Sadi, para tornar a aula mais dinâmica, né? Capítulo 2 a gente vai discutir o Brasil envelhecido no século XXI, aí vai ser mais interessante. Se vocês trouxerem, cada um só três questões, certo? Viu, Sadi? Três questões só, né? Para a gente estar discutindo esses dados do IBGE, do IPEA, né? E dados que eu próprio coletei aqui, viu? Porque tem aqui uma passagem que eu tive que fazer uma coleta no Transparência Brasil com respeito ao número de óbitos no Brasil de 2015 a 2022. Eu já escrevi sobre isso, né? Nós temos um crescimento progressivo no número de óbitos no Brasil. É impressionante como tem aumentado a quantidade de mortes no Brasil. Agora, isso tem uma série de elementos. Isso pode ser o envelhecimento, pode ser essa transição epidemiológica, pode ser o próprio sistema social, né? Quer dizer, tem uma série de questões, mas vamos discutir isso na próxima aula. Pode ser? Sim, professor.